Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, São Bernardo, rogai por nós. do Espírito Santo. Amém. Invoquei São Bernardo, que é dia de São Bernardo de Claraval hoje. É dia 20. Fizemos algumas reuniões virtuais com conferencistas virtuais para nos brindar aqui com informações, não só de Brasília, mas do Brasil, né, senhor? Então, com a palavra do Nelson Barreto. Companheiro de muitas batalhas. Nossas reportagens eu fiz muitas. Mas é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui e ter tido esse convite. Me fez relembrar o tempo que como diz o Paulo Henrique, né? Passamos aqui em Brasília, em Belo Horizonte. Eu estava vindo do Rio de Janeiro e vim aqui conhecer a Minas Gerais. Eu já tinha atração, vamos dizer assim, coisas pequenas, mas que me atraíam muito em Minas Gerais. Era o queijo e as montanhas. Mas chegando aqui eu vi que era muito mais que isso. E a providência, ela vai fazendo com a gente várias coisas que na hora a gente não entende, mas no futuro vamos compreendendo, né? Então, como diz o Sr. Paulo Henrique, para mim a formação foi muito importante ter passado aqui por Minas Gerais. Isso me ajudou muito para depois, eu fui para outros lugares, para São Paulo, etc. Estive no Nordeste. Quando foi na Constituinte, o Dr. Plínio me chamou para organizar o escritório da TFP para o projeto Constituinte. Porque o Dr. Plínio disse assim, olha, nós estávamos no regime militar e agora o que vai mandar é justamente o meio político. E a TFP, com o prestígio que tem, com a força que tem, precisa ter um escritório lá para acompanhar os trabalhos da Constituinte, né? E ainda mais porque essa Constituinte é feita no ambiente de esquerda, né? Então, a esquerda que está voltando ao país, embora nós vamos ver aqui um capítulo do livro Revolução e Contra-Revolução, que a esquerda já estava trabalhando antes, né? Mas principalmente naquela época. Então, eu agradeço muito a arte, né? Aqui nós temos a oportunidade de ter uma arquitetura fabulosa. Eu me lembro, o primeiro dia que eu cheguei em Ouro Preto, eu fui de ônibus. À noite assim, então, já dormitando, né? Quando chegamos, aí desci do ônibus e era um ambiente totalmente diferente, porque não tinha nenhuma luminária neon nem nada, né? Só aqueles lampiões. Eu falei assim, eu estou imerso no tempo aqui, que maravilha, né? Mas eu via, por outro lado, que as pessoas que habitavam ali já não correspondiam, não se vestiam nada com aquela arquitetura fabulosa que tinha. E isso também me fez muito bem. Depois subimos lá o pico, tinha que subir algum pico sempre, né? Itacolomi, né? Itacolomi. E fomos lá. Bem, então me deu formação para conhecer as raízes do Brasil, né? Uma das grandes raízes que o Brasil tem é aqui em Minas Gerais. E por isso é um estado chamado com uma grande vocação, porque se nós formos, talvez eu aborde um pouquinho, o que é essa vocação do Brasil. O que Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora, reservou para o Brasil, né? E que ainda está para ser realizado. Mas o meu tema hoje, já colocou aí, né? Eu vou me basear, se der tempo, em 3 publicações. Primeiro, o livro Revolução e Contra-Revolução. Não sei. Quem já conhece Revolução e Contra-Revolução? Levanta o braço, por favor.
Obrigatório esse livro. Obrigatório. Quem não leu, É verdade. Exatamente. Nós vamos... uma vez uma pessoa disse o seguinte, esse livro aqui é um resumo. Então, se a gente vê cada capítulo, um parágrafo aqui, dá para escrever um livro. De tanta coisa que o Dr. Plínio colocou nesse resumo. E teve um teólogo famoso lá na Itália que disse, esse livro deveria ser, fazer parte e ser ensinado nos seminários. Porque o sacerdote que vai tratar com o mundo revolucionário, ele tem que ter essa visão. Senão ele fica cego. É um livro temporal também, né? Pois é. Ele foi publicado agora na Espanha e o editor, a jornalista perguntou, mas esse é um livro de 59, por que vocês estão editando agora? Ele disse, não, isso aqui é um livro clássico. O livro clássico, ele não tem tempo, entendeu? Então, até hoje, universidades na Itália, nos Estados Unidos, estudam esse livro, Revolução e Contra-Revolução. Infelizmente, no Brasil, não houve essa correspondência. Segundo, é a nossa revista Catolicismo. Esse exemplar aqui, que eu vou tirar, também é um estímulo para os senhores acompanhar o catolicismo. É, sem dúvida nenhuma, a melhor literatura que nós temos hoje. E lá em Brasília nós vemos as pessoas que fazem parte da campanha e por isso recebem o catolicismo, as pessoas se transformam depois que começam a ler. Porque tem gente que recebe e não lê, né? Mas as pessoas que recebem, leem, é impressionante como é que a visão deles vai mudando e eles vão se tornando católicos. Houve uma família lá em Brasília que a senhora contou, olha, meu marido, ele fica esperando chegar ao catolicismo. Quando chega o catolicismo, tem um quartinho lá no fundo, ele vai para lá e passa 2 dias só lendo o catolicismo. Depois, ele morreu já como católico, com os sacramentos e tudo. Então, Nossa Senhora preparou ele para ir para o céu através da revista Catolicismo. Bem, e se der tempo, essa aqui é a última publicação, que eu sou coautor com um mineiro também, né? Companheiro de São Paulo Henrique, sou Carlos Sodré-Lana, né? Tem uma conterrânea dele aqui, Raul Soares. Ah, é? Quem que é? Ah, prazer, então. Pois é, isso aqui também, você vê como é que um homem muda as coisas. Também foi uma ideia do Dr. Plínio. Quer dizer, ele disse, nós precisamos resgatar a história do Brasil. Por quê? O que a Revolução faz? É tirar a noção que nós estamos num país providencial. Ah, deixa correr como está. Ah, tem um corrupto, tem um comunista, deixa para lá. Não. A providência tem... esse aqui já está terminando a 2ª edição e vamos ver se der tempo. Nós vamos publicar um 2º livro com outras curiosidades do Brasil. Bem, eu coloquei como a fotografia para estampar o título dessa palestra, A Sala do Reino de Maria. Quantos aqui conhecem essa sala? Olha isso, já conhece? Olha, é um convite para todos. Eu sou Paulo Henrique. Quando houver uma ida a São Paulo, porque essa sala, ela foi toda inspirada e desenhada, não propriamente o desenho, porque o Dr. Plínio não era desenhista, mas ele dizia, ó, quero desse jeito, aí corrigia para cá e lá. Então, quando a gente entra nessa sala, parece que está imbuído, né, de um ambiente sacral. Teve uma empregada doméstica que só de abrir a porta assim, olhou e disse, agora já posso ir para o céu. Já estou preparado para ir para o céu. No ano passado estiveram aqui
os antigos proprietários dessa casa. Que essa casa é das mais antigas do bairro de Higienópolis. Quase todo o bairro foi derrubado, né? Tudo é prédio hoje em dia. E os descendentes, eram um alemão, etc., moram nos Estados Unidos. Então, eram duas senhoras, casadas com dois americanos. O americano, quando entrou nessa sala, a foto nunca dá igual, né? Ele falou que isso aqui é a sala do julgamento final. O americano disse isso. Então, veja bem. Vai entrar no nosso assunto, o Brasil profundo. Porque o Dr. Plínio, quando ele escreveu esse livro, Revolução e Contra-Revolução, muitas ideias aqui são conhecidas na Europa, né? Os movimentos conservadores, documento dos papas. Por exemplo, essa ideia da Revolução Protestante, depois vem a Revolução Francesa, depois a Revolução Comunista, isso ainda se tinha ideia. Mas isso é o depoimento de um professor italiano, Cantoni, né? O Luiz Paulo Henrique conheceu bem. Ele dizia nesses congressos, o original desse livro, uma das originalidades, né, é a revolução das tendências. Ou seja, antes de surgirem as ideias e depois partir para a revolução prepara as tendências das pessoas. E esse é o grande problema que nós vamos ver aqui dos movimentos conservadores. Quer dizer, ele já tem uma ideia conservadora, anticomunista, mas vivem imersos na tendência revolucionária. E eu acrescentei uma foto, pode passar. Foi ontem. Aqui é um quadro do Debré, que era um francês que veio para a corte no século XIX, no Império, né? E ele era revolucionário. E então até ele procura mostrar a escravidão e tudo pelo lado inferior da coisa. Mas veja que a gente não acredita. Isso aqui era o casamento de escravos. Veja só os detalhes, as roupas, a elegância. E veja que o padre, ele está com a estola cobrindo as mãos dos noivos, né? Que é o casamento que está fazendo ali. Depois surgiu na internet uma discussão se isso era no ádrio da igreja ou era na sacristia. Uns dizem que é na sacristia, outros não. Mas, enfim, eu pergunto por que eu coloquei ontem isso, anteontem, aliás, sexta-feira. Que eu recebi uma propaganda muito bonita da campanha do Rosário nas famílias na Espanha. Então jogava o terço assim. Alguém viu isso, né? Você não viu, não? Só que a gente vai ver aqueles casais, principalmente as esposas, todas elas com a roupa revolucionária. Tinha uma, inclusive, com calça jeans rasgada. Eu falei, como é que pode, né? Uma pessoa que é católica, ela não se dá conta, né, do que é a revolução nas tendências. Quer dizer, aquela calça comprida já conduz depois ao que nós estamos assistindo hoje, que é uma revolução do homossexualismo, etc. Depois a roupa rasgada. Quer dizer, isso é para tirar toda a dignidade, né? Mostrar o feio. Apologia Ao feio. E o feio e o pecado estão juntos, né? O catolicismo publicou um artigo mostrando um arquiteto americano que foi estudar a arquitetura das igrejas modernas. Olha o título que ele deu. Feio como o pecado. Então, assim como aquela senhora, quando abriu a sala, disse, agora eu posso entrar no céu, né? Pessoa hoje em dia andando nos ambientes
nas festas e tudo. Eu estou pronta, parece que as portas do inferno se abriram, né? É o que nós estamos assistindo hoje em dia. Então, nós somos uma minoria, mas tem que ser uma minoria que tenha todo o valor contra-revolucionário e entenda, principalmente, a revolução nas tendências. Tem um professor universitário lá em Brasília que ele disse que depois que leu a RCR, ele chega no ambiente e diz, isso aqui é revolucionário, isso aqui é contra-revolucionário. Ele não consegue mais, ele disse, é como se a minha cabeça tivesse sido raptada assim, e eu não consigo mais entrar num lugar e não perceber essas coisas. E assim devemos ser. Quer dizer, o Dr. Plínio analisava tudo. Ele dizia, um microfone, aqui não é microfone, aqui é um controle remoto, né? Ele dizia, por que tem que ser feio assim, dessa forma, né? Antigamente fazia uma forma bonita, um ornamento, né? Aí ele dava o exemplo do saleiro. Esse sino já tem um ornato, né? Então ele disse, eu estando nessa mesa, dando uma conferência, esse microfone horroroso está me influenciando e está influenciando o auditório. Se a gente não faz uma análise disso, como é que chamava a análise que o Dr. Plínio dava? Diferenciação? Era diferenciação, mas tinha um outro nome que ele dava também. ICR ao vivo? ICR ao vivo, tudo. Então ele nos convidava a sempre estar analisando os ambientes, as coisas e tudo. Aquela sala, então, por quê? Ele dava suma importância aos ambientes, à decoração. E a Revolução faz a mesma coisa. Aí a gente tem que perceber, eles fazem o contrário, exatamente. Então nós temos que ter isso bem presente. Pode passar? Então aqui nós temos as 3 profundidades da Revolução, né? Então nós vamos ver isso, que o Dr. Plínio, ele diz o seguinte, que a Revolução é universal, ela é una, ela é total, dominante e processiva. São as 5 características da Revolução. Isso é até uma coisa que eu estou para explicar na próxima reunião lá em Brasília, porque correm, não é só esse, mas comentários dos meios conservadores. Né? Não, porque tal fulano é globalista, tal outro é da nova ordem mundial, etc. Isso aí já é tirar um pouco da realidade. Porque a revolução é uma só que ela tem vários braços. E a gente não pode perder isso. E a 4ª revolução, que é a que nós estamos assistindo hoje, né? Que é a destruição da família, a destruição do ser humano, é a Revolução da Sorbonne em 1968. Aí nós podemos voltar nos trajes. O que a Sorbonne fez? Foi justamente acabar com os trajes, especialmente das mulheres, né? Então, isso, na época houve uma reação, doutor Plínio, olha, os nhonhôs, né, os centristas ficaram apavorados com aquela revolução. Que é? O doutor Plínio usou isso quando ele escrevia na Folha de São Paulo, né? Nhonhô, ele não quer, ele quer ter a vidazinha dele, né? Tranquila. Então, quando ele viu aquela revolução nas ruas de Paris, destruindo tudo, etc. Tinham frases muito bem feitas, revolucionárias, né? A imaginação tomou conta do poder. Né? Daí vieram as drogas. Né? Por quê? Eu tenho que ter a imaginação ao máximo. E só a droga me dá isso, para sair desse mundo. Bem, então nós vemos o seguinte, que as 3 profundidades, né? Revolução nas tendências. Como nós vemos, um processo feito de etapas e tem sua origem última em determinadas tendências desordenadas, que lhe serve de alma e de força propulsora mais íntima. E o Dr. Plínio explica na RCR que é baseado em 2 paixões desordenadas, o orgulho e a sensualidade. O orgulho, vejam bem, é o pecado de Lúcifer, né?
Está desde o início, depois. E Adão e Eva, a mesma coisa, né? Sereis como Deus. Né? Então, é um pecado e é uma paixão mais perigosa que nós temos. Porque o orgulho, até quando a gente começa a se converter, rezar, aí o demônio já vem, olha como você está ficando bom, hein? Já está rezando o rosário. É impressionante. Ele não vai combater. Para de rezar o rosário. Não fala isso. Olha. Exatamente. Então, por isso que é chamado, o orgulho é chamado o quê? A sensualidade do espírito. A pessoa tem um prazer naquilo. E a sensualidade é o orgulho da carne. Então, é a carne que não quer ter regras, não quer ter moral, nada disso. Ela se revolta contra a lei de Deus. Né? Então, mexe nas tendências. Bem, para isso a revolução usa de várias coisas. É das modas, é da música. Então, a gente vê também pessoas conservadoras, né? Ouvindo rock, não sei quanto. Meu Deus. Eu me lembro quando eu me converti, eu ficava ouvindo essas porcarias, né? Infelizmente. E a pessoa fica acostumada com música que mexa com a pessoa. Então eu me lembro até hoje que, para começar a gostar da música clássica, o que eu fiz? Eu comecei a ouvir marchas militares, que pelo menos são músicas assim bem... Aí com o tempo fui aprender a ouvir o gregoriano, ouvir a música clássica, música barroca, etc. Por quê? A minha alma já estava contaminada por aquelas tendências. Queria torcida, queria a vibração. Coisa lenta, calma, não atraía. Então assim vão fazendo as tendências. Professor, Pois não? o problema agora que o pessoal está escutando é funk. Que é assim, do nível melódico e rítmico, é exatamente a mesma coisa o tempo inteiro. Se o senhor olhar os autores desses funks que estão, são 12, 15, 16, os mesmos, da mesma música, que chama aqui de música, enfim, daquele barulho lá. Porque é um algoritmo que faz. Então a letra, um troca uma palavrinha ou outra, só para participar, é a mesma. Mas o funk é um negócio tão brutalizante, sensorialmente, que o rock virou uma coisa de conservador. De conservador, é verdade. Porque esse é outro ponto que o Dr. Plínio disse. A revolução é processiva. Né? Como é que ela começou? Os trovadores, na Idade Média. Né? Então vinha lá, passava de castelo em castelo, ia contaminando. Então aqueles nobres, como São Bernardo, né? Que tem o dia de hoje dele, que queriam a guerra, queriam a glória da cristandade, né? Eles se deixaram levar pelo amor romântico, etc. Em vez de defender Nossa Senhora, a Santa Igreja, não, era uma dama, uma Rapunzel, entendeu? Mas interessante, nessa coisa, se eu fazer Parênteses. Os trovadores, eles faziam as trovas para as mulheres que eles nunca iriam ter. Então, as mulheres eram as mulheres que eles não conseguiam o amor deles. E aí, agora a gente vê a música sertaneja no mesmo caminho. Exatamente. E aí, veja bem, tudo isso são exemplos, como é que a Revolução foi travando isso. E faltou vigilância. Por quê? Isso aí não se combate só com ideias. O Dr. Plínio dizia, no reino de Maria, quando surgiu uma ideia herética, é porque já está atrasado. É que houve alguma tendência má antes disso. Então, a verdadeira Inquisição não é pegar o herege e colocar na fogueira, não. É perceber. Então, tal região, olha só, está tendo um gosto por uma comida que não é muito requintada, nem saborosa. Não. Isso aqui já é o espelho disso, entendeu? Está tendo uma música, não é o funk não, uma música bonita ainda, mas deturpada. Então aquilo já há uma tendência. Outro dia eu ouvi um exemplo que o Dr. Plínio deu para criança. Ele dizia assim, imagine uma criança, né, que tem a aula de catecismo.
Aí a mãe disse, ó, tem um doce aqui para você, um bolo. A gente sabe que criança é bala, bolo e bola, né? Mas você vai ter primeiro que prestar atenção no catecismo, porque a vida de Jesus, de Nossa Senhora, então, ele disse, se a criança abandona o catecismo e quer a bala e o bolo, já há uma decadência, a mãe já tem que se preocupar. Há algo de errado nessa criança. Então vê como é que é muito delicado isso. Tem muito sentido. O Dr. Plínio comentou uma vez, o Jânio Quadros foi prefeito em São Paulo. E ele colocou uns ônibus com aquele vermelho dos ônibus de Londres. Dr. Plínio, isso aqui não vai durar muito, não. Porque esse vermelho aqui é contra-revolucionário. Para o paulista que está acostumado só com coisa cinza, coisa sem beleza nem nada, isso aqui suscita na alma dele a apetência pelo belo. Foi dito e feito. Não durou muito tempo, entendeu? Um ano. Um ano foi, né? Bem, pode passar. Então, a revolução nas ideias. Depois vem a revolução nas ideias. Aqui nós temos o Lutero, né, o Danton da Revolução Francesa e o Lenin da Revolução Comunista. Quer dizer, aí as tendências já estavam preparadas para isso. As pessoas já estavam sequiosas disso. E eu estava até comentando, não sei se sou Avelino, quem que foi, porque o fracasso do comunismo hoje. O comunismo, quando surgiu, havia houve milhares de americanos que foram para a Rússia, encantados, uma sociedade igualitária. Depois viram no que deu, entendeu? Então o comunismo hoje, ele não consegue persuadir as pessoas. Já que ele não consegue persuadir, o que ele faz? A força. Muito disso é o que nós estamos vendo no Brasil. Eles não conseguem persuadir. Então eles calam as pessoas, cancelam, etc. Mas o mais forte, eles perderam. O doutor Plínio dizia, isso já é uma graça. Ele chamava de uma graça nova. Isso na década de 90, hein? O doutor Plínio já sentia isso. Há uma graça, por quê? Antigamente, aquele tinha as congregações marianas, aqueles movimentos enormes, né? Como disse Sauvazu, um jornal em Buenos Aires, né? Quando teve o Congresso Eucarístico, disse assim, Buenos Aires amanheceu em estado de graça, porque todo mundo tinha se confessado e tudo, e iam receber a Eucaristia. Bem, disse, o movimento era ótimo, mas tinha uma diferença. Eles eram amigos de Jesus, mas eles não eram inimigos dos inimigos de Jesus. Ali estava a fraqueza. Quer dizer, quando o inimigo foi solapando aquilo, caiu fácil. O clero foi o primeiro a desistir. Santo ódio. Quer? Tem essa expressão, né? O santo ódio. Tá no Gênesis, né? Porém, inimizade entre ti e a serpente, né? Entre a mulher e a serpente. São Luís desenvolve muito isso. Então, existe esse ódio. E eles procuram dizer o contrário, que o ódio é dos bons, né? Sendo que os bons é a caridade, o desejo da conversão das pessoas, é o bem das almas, né? É o contrário disso. Mas o demônio é o pai da mentira, né? Então ele reflete isso. Podemos passar. Então, depois das ideias, vem os fatos. Aqui a queda da Bastilha. A queda da Bastilha foi a implantação daqueles ideais revolucionários. E o pior, símbolo. Boa parte da nobreza estava infectado daquilo. Quando um sacerdote foi rezar para os émigrés, que eram os nobres que tinham saído da França, né? Para não morrer na guilhotina. E ele foi condenar Voltaire, que era o pensador revolucionário. Ficaram indignados com ele. Quer dizer, eles não percebiam que aquelas ideias preparou a própria ruína deles, né?
É como a gente vê hoje também, né? São o Dr. Plínio chamava sapo. Eram os sapos. Tem um nhonhô e tem um sapo, né? Os sapos era o empresário, o magnata rico, que passava na nossa campanha e gritava: vão trabalhar, vagabundos, né? E a gente lá debaixo do sol divulgando ideias. Quer dizer, nós estávamos combatendo o comunismo que ia tirar a propriedade deles. Mas eles já estavam com as ideias revolucionárias. Pode passar. Bem, nós temos na linha das tendências fatos simbólicos que ocorreram, né, esse ano, que foi a consagração, né, pela Casa Imperial, por Dom Bertrand, o chefe da Casa Imperial, né, ao Sagrado Coração de Jesus. E aqui está o Cristo Redentor, eu tive a graça de estar presente também. E pode passar, tem um texto muito bonito. Aqui está, foi levado a imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Está aquela atriz, Cássia Kiske. Ali está Dom Bertrand, Dom Antônio e Dona Cristine, né? Pode passar. Então foi um lugar simbólico que Dom Luís já tinha combinado com Dom Bertrand. Isso tem uma repercussão diante de Deus. Para quem tem fé, sabe disso, né? Aqui ele está lendo a consagração. Pode passar. Aceitai, Senhor, esta humilde homenagem que prestamos ao vosso coração sacratíssimo. Embora privados da coroa e do trono, somos o depositário, em virtude da legitimidade dinástica, das esperanças e restauração do Brasil autêntico. Por quê? A França, Nosso Senhor apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque e pediu ao meu amigo Luís XIV que consagrasse a França ao Sagrado Coração. E ele não consagrou. Não sabemos se a mensagem chegou ou não, mas a realidade foi essa. E a trisavó de Dom Bertrand, Dona Maria I, que os revolucionários chamam a louca, né? Mas que em Portugal é a virtuosa, ela consagrou Portugal ao Sagrado Coração de Jesus e pediu ao Papa para fazer até uma liturgia própria para aquilo. E tem lá a Basílica, muito bonita, né? Em que ela foi consagrada. Mas o que Nossa Senhora falou para Lúcia ainda? Ela disse: Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. Mas se não consagrar como eu quero e na data pedida, pode ser tarde. Assim como foi tarde para a França. Luís XVI fez a consagração na prisão já. E somos o herdeiro daqueles soberanos cujos nomes a vossa Santa Cruz foi plantada neste solo, e o vosso Santo Evangelho foi levado aos habitantes originários. Somos, enfim, aquele que tem a responsabilidade de representar a continuidade histórica e, portanto, a responsabilidade, a fidelidade do Brasil à sua vocação católica. Neste 13 de maio, esqueci de dizer isso, 13 de maio, data plena de significado para o Brasil, por comemorarmos os 135 anos da Lei Áurea, perante esta vossa santa imagem, e junto a tantos brasileiros que aqui vieram para conosco vos prestar este ato público de louvor, ação de graças, reparação e consagração ao vosso Sacratíssimo Coração, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, vos imploramos instantemente, Senhor, venha a nós o vosso reino. Então era simbólico que os senhores conhecem a origem, eu não conhecia há poucos anos que eu fui saber, do Cristo Redentor. Foi quando a princesa Isabel libertou os escravos e disseram, vamos fazer uma estátua para a princesa
da Redentora no Corcovado. Aí a princesa Isabel, não, para mim não, vamos fazer para Nosso Senhor. Então, a ideia do Cristo Redentor surgiu ainda no Império, né? E demorou 40 anos para ser realizado. Você já viu o projeto original como é que era? Não. Não, era totalmente diferente. O Cristo, ele tinha um ar mais barroco, não era moderno igual esse, não. É. E eu ouvi dizer que também não era com as mãos abertas, né? É isso? Era outra. A arte Era mais dele bonito. era mais bonita, é. A arte dele, de fato, foi, acho que um francês, se não me engano. Art Nouveau, é. Agora, o que tem é o seguinte, é que olhando de longe, a figura do Cristo Redentor, ela se tornou um símbolo, tanto é que é considerado das 7 maravilhas, né, do mundo. É. E foi um golpe contra a Estátua da Liberdade de Nova York, né? Que era o símbolo da Revolução Francesa. Então a gente vê a história do Brasil, quer dizer, o que foi lançar o Sagrado Coração foi o Cristo Redentor. Já entrou a Revolução, hein? No Evidente. Espírito Santo, nas fazendinhas, toda Sim. pedra mais destacada assim, Tem um Cristo. Olha aí. Interessante. E eu vi a notícia, eu estive outro dia em Bom Jesus do Iguape. A história é muito bonita e tudo, é uma imagem milagrosa. Mas estava chegando os cavaleiros de Romaria de São Miguel Paulista. E lá eles estão construindo uma imagem de São Miguel maior ainda do que o Cristo Redentor. Olha que interessante. E, bem, nós estamos vivendo os dias de São Miguel, né? Derrubar a revolução. Pode passar. Estamos na Quaresma de São Miguel, exatamente. Bem, agora eu passo para outro tema. Aparentemente é outro tema, mas na realidade é uma continuação. Também nessa revista. Vê que revista rica essa aqui. A origem da atual reação conservadora. Nós dizermos isso, não tem, vamos dizer assim, é bom, é certo, mas a gente ouvir de um adversário, de um inimigo, tem outro valor. O Dr. Plínio ele dava muita importância ao reconhecimento dos revolucionários a toda a atuação dele contra a revolucionária. Então houve um padre, acho que era franciscano, Ariovaldo, né? O senhor lembra o nome? Ariovaldo. Que ele defendeu uma tese, né, de doutorado na universidade em Roma, que ele mostrava todo o papel, né, da luta contra o progressismo. E a luta do Dr. Plínio, o estrago que ele tinha feito na onda progressista. Ele deu uma importância enorme. Por quê? Nós mesmos não temos noção da grandeza daquilo que nós fazemos. É um grupo pequeno. Não. Está tendo muita repercussão. Está remexendo, né, nas ondas profundas da opinião pública. Então, é um documento da CNBB, veja só, na reunião anual que eles fazem, antigamente era Itaici, agora eles fazem em Aparecida, em que eles vão reconhecer isso. Claro, eles estão contra. Ele diz que o Brasil passa um processo terrível, que é o processo que... Livro. Olha aí, nada como... O livro do Cohen. Certo. Aqui, ó. José Ariovaldo da Silva. Na época era difícil. O movimento litúrgico do Brasil. Até o Dr. Plínio só tinha uma cópia. E disse, eu prometo ao senhor entregar uma cópia, não, mas... Entregar essa cópia, não, mas eu posso tirar uma cópia para os senhores. Isso aqui tão valioso que era, né? Depois saiu no livro. Esse aqui é mais para frente. É o livro desse americano, Benjamin
judeu, esquerdista, professor, em que ele mostra como a reação conservadora dos Estados Unidos começou pelo Brasil, que vai de acordo com o que a CNBB declara. Aliás, a CNBB fala de um livro, eu quero também adquirir esse livro, que ele diz que o grande problema do Brasil hoje era a bipolaridade. Isso que está acabando com o Brasil. Não é? Então, antigamente não. Era só a esquerda, uma esquerda mais moderada, outra esquerda. A teoria da tesoura, né? E assim o Brasil foi resvalando, né, para o comunismo. Aliás, que eles dizem que o comunismo não existe, né? Só que agora o Lula disse, eu me orgulho de ser comunista, né? Mas a Globo toda hora repete. Isso é invenção, não existe. Como se o comunismo fosse só aquele soviético, né? Entendeu? Eles próprios estudam o comunismo e depois vêm com essa lorota. Bem, o que acontece? Pode passar. Então, o que eles dizem? A resistência conservadora cresce no Brasil. O inegável mérito de Plínio Corrêa de Oliveira fica registrado isso é nosso, né? No documento de estudo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse é o artigo que está. O diagnóstico aqui proposto concentra-se no tema das polarizações que tiveram nos atentados aos poderes da República do dia 8 de janeiro. Está vendo que foi tudo uma farsa, né? Agora até aquele Rui Pimenta do Partido Comunista Operário diz isso. Se eram terroristas, como é que solta? Perigo. Se não eram, por que estão presos? Né? A gente vê que não pode mostrar as imagens. Não pode mostrar as imagens. Mas, enfim, isso aqui é a narrativa que a CNBB repete, né? Um de seus desfechos mais terríveis. Não morreu ninguém, não tinha arma nenhuma. Embora suas raízes remontem a fatos mais antigos. Agora eles vão na raiz. Como as manifestações de 2013. De fato, essas manifestações, até hoje, é um mistério para os sociólogos, os analistas políticos, etc. Porque em 2013 começou com uma reivindicação contra o aumento do ônibus lá em São Paulo. E, de repente, aquilo se virou conservador contra Dilma, queremos um Brasil padrão FIFA, não sei quanto, minha bandeira jamais será vermelha, nós queremos nosso Brasil de volta. Então, eles não entendem. O que houve em 2013 que o Brasil acordou de outro jeito? Professor, mas na história a gente tem reflexos assim. Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial começou assim. As coisas vão ficando tensas de uma forma que dependendo do... Passa uma coisa que a gente acha fora do... para ligar tudo. Uma reação em cadeia. Às vezes parece uma bobagem e de repente... Por exemplo, a guerra da Ucrânia teve isso. A guerra da Ucrânia, todos os analistas diziam, bem, vai ser um passeio da Rússia. Entendeu? Vai dominar. A Rússia estava preparada em 3, 4 dias, já teria dominado Kiev, né? E toda a Ucrânia. Um povo mole, apodrecido, etc. E o Biden, nesse jogo, ligou para o Zelensky e disse, Zelensky também não é ninguém que se preste, mas é nenhuma flor que se cheira, exatamente. O Zelensky disse, olha, eu vou mandar um helicóptero aí para resgatá-lo. E o Zelensky respondeu, essa frase para mim fica na história. Ele disse, presidente, eu não quero carona, estou querendo armas. E depois da Ucrânia se defender por 3 dias, aí Estados Unidos, a Europa começou a ajudar. Mesmo assim, a conta gotas. Tá certo? Isso aí foi o quê? Foi uma hora da graça. Os ucranianos contam que viram figuras nas nuvens como se fosse São Miguel Arcanjo. Quer dizer, o que aquele povo
estava disposto a enfrentar o segundo maior exército do mundo, que destruía todo mundo, de repente se levantar contra aquilo, né? Foi também uma graça. Esse levante que está tendo na África agora, do Níger, assassina, patrocinado pela Rússia, tinha gente falando que isso aí que ia ser a ignição da Terceira Guerra Mundial, que veio por uma coisa abstrata fora, mas tem todo o suporte econômico que a França depende da África para sobreviver. Exato. Cortar essa história aí, a coisa pode... A geopolítica é complexa, porque a China, vocês estão acompanhando, aquilo é uma bomba relógio. O catolicismo tem mostrado isso também, né? Quer dizer, aquilo ali é um tigre de papel. Vamos continuar aqui, que senão... Então, seu impacto no campo religioso e eclesial é evidente, mostrando a mútua imbricação entre sociedade e religião. Aí passa. Porque eles vão mostrar como é que 2013, olha aí, o sintoma de que essa polarização estava ocorrendo no Brasil era, aspas deles, surgimento de uma nova direita. Não tinha direita no Brasil. Mais radical e organizada, que fez amplo uso dos novos meios de comunicação de massa, chamadas mídias sociais, contornando assim canais da imprensa tradicional dominada pela esquerda. Então, isso foi um outro fator. A Revolução criou as mídias sociais, mas não imaginava que essas mesmas mídias sociais seriam usadas pelos movimentos conservadores, né? Porque eles julgavam que os conservadores não existiam. suficientemente carcomidos para não fazer. Então foi o que o Papa Francisco disse. Não, jovem querer missa em latim. Se fossem os velhos com saudade, não. Mas jovem, sim. Por que isso? Né? Então isso é uma graça. Né? Além dos símbolos religiosos, também isso é CNBB. Do cristianismo, como a Bíblia, a imagem da Virgem Maria, a oração do texto e do Pai Nosso, coisa que a CNBB combate. Parem com o texto, parem com o Pai Nosso, parem com tudo. Os acampados discursaram contra o comunismo, palavra que não proibida, pela salvação da pátria e família, pedindo a intervenção das Forças Armadas contra os que supostamente ameaçavam a ordem social. Só supostamente. Isso aqui não é a frase minha, a frase da CNBB. Pode passar. O catolicismo do Brasil nunca foi monolítico. Então agora eles reconhecem. Quer dizer, toda essa luta do Dr. Plínio, 80 anos, eles nunca reconheceram. Afirma o documento, sempre houve tendências nos grupos e movimentos. No Brasil de hoje, duas tendências se enfrentam. Uma é filha da ação católica. Olha aí, Dr. Plínio combatendo a ação católica. Marcada pela influência progressista desde a década de 40. Olha aí. Quantos falam desse livro aqui? Que quebrou o monolítico da igreja, quer dizer, a igreja veio santa, foi infiltrada pelo modernismo, que São Pio X combateu. Aliás, o último catolicismo, né? São Pio X. E infiltrou com a ação católica. A outra é filha das congregações marianas. Olha o nosso distintivo. Marcadas pela ação e escritos de Plínio Correia de Oliveira. Isso a CNBB falando, Plínio Correia de Oliveira, nome proibido. Em oposição à corrente progressista, a escola de Plínio Correia de Oliveira constitui uma crítica, aspas, da modernidade dos esforços de segmentos da igreja em dialogar com ela. Então, esse homem criou um movimento que quebrou aquele monolito progressista. Pode passar. E deu no Brasil que está hoje bipolarizado. Tá certo? Então, se alguém diz, nunca ninguém fez nada. Não, noção errada. Houve um movimento, e nós participamos disso, né?
campanhas e mais campanhas, aparentemente derrotados, mas não, eles estavam acompanhando, estavam vendo aquilo ali. Quando chegou a hora da graça, eu pensei, aqueles moços que passavam aqui falando contra a infiltração comunista na igreja. É isso aí, entendeu? E assim foi. Nós tivemos uma repercussão de um fazendeiro lá no Paraná, isso já tem anos, que ele disse o seguinte: olha, os senhores tiraram um problema de consciência fortíssimo. Por quê? Eu vou na igreja e o padre dizendo que nós somos pecadores, fazendeiro é um monstro, etc. E eu, fazendeiro, então não posso ser católico. E agora, os senhores mostrando que isso aí é uma infiltração comunista na igreja, tirou uma pedra da minha cabeça. Quer dizer, tudo que eu faço é de acordo com a lei de Deus, né? Com a tradição da igreja, etc. Então, aquela denúncia, ela vai capitalizando. Bem, tem um ditado latino que diz, brevis et placebis, seja breve que será agradável. Mas eu vou tentar ser o mais resumido possível, que é aí a terceira parte, que também tem conexão com essas duas que nós estamos tratando da revolução nas tendências e a importância das tendências na história dos povos. E pode passar. Então, eu vou dar só 2 fatos desse livro, que são muito simbólicos e pouco conhecidos. São Tomé, né? Aqui está São Tomé colocando a mão na chaga do Nosso Senhor. Ele não acreditou. Mas São Tomás disse, Tomé colocando a mão naquelas chagas, ele deu a graça para muitos céticos que não queriam acreditar. Por isso que o Nosso Senhor disse, Tomé, venha cá. E Tomé teve aquela oração belíssima. Meu Senhor e meu Deus. É uma oração que quando o padre, na missa, eleva a hóstia, se a pessoa rezar essa oração, ela recebe indulgência. Né? E olhando para a hóstia. Né? Porque na hora da consagração, a pessoa começa de cabeça baixa, né? Mas quando o padre levando a hóstia e o cálice, a pessoa deve, né, adorar, portanto, de cabeça erguida. E diz, meu Senhor e meu Deus. Então, São Tomé, depois nós vimos a Assunção de Nossa Senhora. O que aconteceu com São Tomé na Assunção? Ele chegou depois da morte de Nossa Senhora. A morte é chamada pela igreja dormício, porque Nossa Senhora quis imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, sem pecado original, não era obrigado a morrer. Vamos rezar o Ângelus? São Paulo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui, escrava do Senhor. Faça em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça. Então, os que tiverem paciência, eu vou resumir muito. Então, só vou citar 2 fatos desse livro.